Nós vivemos em uma geração que tem acesso à informação de forma rápida e fácil. Nós temos respostas rápidas, inteligência artificial, recursos, mas existe uma diferença enorme entre ter conhecimento e ter sabedoria, porque o conhecimento, ele nos ensina a como devemos fazer determinada coisa, mas a sabedoria, ela nos ensina a como nós devemos viver, né? De que forma nós devemos levar a nossa vida. E o capítulo 1 do livro de Provérbios começa justamente com esse convite. Deus deseja formar pessoas sábias e não apenas pessoas informadas. Então hoje busque refletir se você tem buscado apenas conhecimento ou você tem buscado viver conforme os princípios de Deus. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lorena Prado, sou cristã, advogada, esposa e mãe. E neste espaço eu compartilho um pouco dos meus aprendizados com Deus através da palavra, para que juntos nós possamos crescer em fé e em discernimento e intimidade com Deus. Bom, então vamos lá. Conforme eu havia falado aqui no vídeo anterior que eu postei aqui no meu canal, eu vim com o propósito de começar a estudar a fundo o livro de Provérbios e extrair dele toda a sabedoria que ele tem. E então eu fiz um estudo, um panorama geral da vida de Salomão, de quem foi Salomão, porque foi ele quem escreveu o livro de Provérbios. Nós sabemos que Salomão foi conhecido como o homem mais sábio de toda a terra, né? Ele teve de Deus máxima sabedoria porque ele pediu para Deus sabedoria e Deus concedeu. Mas antes da gente começar a entrar nesse capítulo 1, eu gostaria de... Eu fiz uma breve pesquisa, uma pesquisa rápida do significado mesmo de provérbios, o que significa a palavra provérbios no dicionário. E aí o dicionário nos dá a seguinte explicação: frase curta de caráter prático e popular, que expressa uma verdade ou uma regra moral baseada no senso comum ou na experiência de vida. E aí ele me dá alguns ditados populares, que a gente chama de ditados populares, né? Por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pressa é inimiga da perfeição. Então, Provérbios é justamente isso, né? Nos traz verdades baseadas ali em experiências da vida, para que a gente possa nortear a nossa vida, as nossas experiências aqui na Terra. E ali de cara, já no capítulo 1, né, o livro começa nos explicando o propósito dele, que foi justamente o de ensinar sabedoria, ensinar discernimento sobre as situações da vida, ajudar as pessoas a fazerem boas escolhas e principalmente a conduzir a uma vida que honre a Deus, né, que esteja de acordo, em congruência com os princípios e a vontade de Deus. E aí, de cara, assim, dos versículos 1 a 7, a gente já tira um ensinamento maravilhoso, que é ponto-chave, assim, para nossa caminhada com Deus, né? O capítulo nos fala que o princípio, a base da sabedoria é o temor a Deus. Então, a sabedoria, o temor a Deus precede a sabedoria. Ele é o princípio, ele é o começo, ele é a base para que então venha a sabedoria. E aqui a gente já tem um ensinamento muito genuíno e importante, porque temor aqui não é tido como medo, né? O temor aqui, ele é tido como uma reverência a Deus, né? Você se colocar debaixo da vontade de Deus. Essa posição é que te concede a possibilidade de então adquirir sabedoria. Então é necessário, se nós estamos buscando sabedoria, primeiro de tudo e assim principalmente, reconhecer que Deus, que Deus é soberano e que a sua palavra deve orientar a nossa vida. A partir do momento em que eu me coloco em reverência a Deus, debaixo da vontade dele, entendendo a soberania de Deus, entendendo que a palavra dele é acima de tudo, de todos, entendendo que é a palavra dele que deve nortear a minha vida, eu já tô com solo árido, vou falar assim, eu já tô com solo árido para então receber de Deus sabedoria. E aí, de cara, a gente já tem uma quebra aqui, talvez até de expectativa, né? Que não é possível se ter sabedoria através do intelecto.
Então, não adianta, né, nós estudarmos a palavra de Deus e sermos cada vez mais letrados e termos conhecimento, e fazermos curso e formarmos em teologia, se nós não tivermos relacionamento e principalmente temor a Deus, né? Se nós não tivermos temor a Deus. E o temor a Deus vem, obviamente, com o relacionamento com ele, né? À medida que a gente vai se relacionando com Deus, a gente, inegavelmente, e não tem outro jeito, a gente vai vendo a grandeza de Deus. E então nós vamos automaticamente nos achegando ali debaixo da vontade dele, entendendo o nosso lugar diante de Deus e temendo ao Senhor com essa reverência. E aí, mais adiante, nos capítulos 8 a 19, a palavra já vai nos trazer, né, um ensinamento, assim, certeiro, que é justamente o alerta contra más companhias. E é aquele dito popular que nós bem conhecemos: diga com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. E então a palavra nos faz um alerta muito importante. A palavra nos fala: não siga pessoas que convidam você para o mal. Ou seja, que o princípio é simples. As companhias que nós escolhemos ter na nossa vida necessariamente influenciam o destino dela. Então é isso que a palavra nos adverte. Mais adiante, dos versículos 20 a 33, é uma das partes mais lindas, assim, para mim, do capítulo, porque a sabedoria, ela é personificada como uma pessoa mesmo que clama nas ruas. A palavra nos fala, né? A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. De cima dos muros ela clama, das portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, ingênuos, amarão a sua ingenuidade? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Ou seja, a sabedoria, ela é apresentada aqui como uma pessoa mesmo que clama nas ruas, né? Nos mostrando que a sabedoria de Deus, gente, ela tá aí. Ela literalmente está aí para quem quiser. Tanto que Salomão pediu a Deus, né? Ele bastou pedir a Deus: Deus, eu quero ter sabedoria, me dá sabedoria. E a palavra ainda nos conta que Deus se agradou do pedido de Salomão, né? Ele não só concedeu a sabedoria, como se agradou daquele pedido. Então, por quê? Porque Deus quer nos tornar pessoas sábias. Ele deseja isso. Então, ele tá, tipo, quase que assim, pra mim, né? Aparece quase que assim, Deus gritando, chamando: gente, eu tô aqui. Entendeu? É só pedir, é só buscar. Eu tô aqui acessível, livre acesso. Mas vocês continuam andando aí igual tolos, né? Ingênuos, tolos. Até quando? Eu tô aqui, pronto, não tem que fazer nada para me ter, né? Basta temer a Deus, basta temer a mim, basta, né, se colocar ali debaixo da minha vontade, que o resto, né, eu vou dar a vocês de sabedoria, eu vou torná-los sábios. Então é quase que assim, um grito mesmo de aflição, né? Assim, gente, eu tô aqui, eu tô disponível, eu tô gritando por vocês e vocês continuam vivendo a vida igual tolos, né? Vivendo aí de qualquer jeito, vivendo sem princípios, vivendo sem norte, vivendo sem direcionamento. Até quando? Eu tô aqui, eu tô disponível. Eu vou tornar a vida de vocês muito melhor. Eu vou tornar os caminhos de vocês muito mais fáceis, né? E aí fáceis não significa ausência de desafios, lógico, né? Fáceis no sentido de alinhados com a vontade de Deus mesmo, né? E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todo o tempo, independente de qual seja ela. Então, assim, aqui é muito lindo que a sabedoria se mostra como uma pessoa mesmo gritando. E as pessoas continuam ignorando. E isso a gente vê até hoje, né? Quando a gente lê o capítulo, a gente tem uma primeira impressão assim: ah, mas isso aconteceu lá atrás. Ah, isso já ficou para trás, né? Naquela época, a sabedoria de Deus estava muito acessível e as pessoas corriam dela. Hoje é a mesma coisa. Então, o problema não é a falta de direção, o problema real. Né? A sabedoria está disponível, a palavra de Deus está disponível para quem quer, é só chegar, sabe? E graças a Deus nós temos o privilégio de viver em um país que hoje ainda temos a Bíblia também como uma informação disponível o tempo todo, aonde eu quiser. Eu compro uma Bíblia, eu acesso no meu celular, eu acesso no meu tablet, eu me reúno com estudos bíblicos, eu vou a uma igreja, né? Tem países que hoje isso já não é permitido, que a fé cristã, ela não é permitida. Então,
No Brasil, a gente ainda tem esse acesso livre e assim, como essa pessoa mesmo que grita nas ruas, chamando, olha, vem, tá aqui, é só você acessar. Tá fácil, né? E ainda assim tem gente que, né, tem muita gente que dá as costas, que desconsidera, que não, né, enfim, que não busca por isso. Por uma falta mesmo de disposição de ouvir, né, de ouvir de Deus, de temer a Deus, de se colocar numa posição de submissão a Deus. Né? E tem muita gente, quando eu falo de submissão, quando entra nesse assunto submissão, e eu era uma dessas pessoas, eu tinha muita dificuldade de encarar isso, né? É difícil a gente ser submisso, né? Se ver nessa posição. Mas eu passei a olhar a submissão, a enxergá-la de outra forma, né? No outro viés que ela tem, que é justamente o alívio, o descanso. Quando você se coloca submisso, você se permite ser cuidado, sabe? Amado, carregado. Então é essa submissão que Deus nos chama a ter com Ele, né? Para que a gente descanse nele. Então não adianta, se você tem buscado sabedoria por outro meio que não se achegar a Deus e se colocar submisso à vontade dele, temendo a Ele, né? Nesse temor reverencial, você está buscando errado. E muito provavelmente você não vai encontrar a sabedoria que você deseja. Porque a Bíblia fala e ela é clara, ela só tem um caminho. É através do temor ao Senhor. O temor a Deus é o princípio, é o começo, então é através dele que a gente consegue alcançar então a tão almejada, né, pelo menos por mim, sabedoria. Segundo ensinamento muito prático que a gente tira aqui é pra gente vigiar as nossas influências. E aí, eu não falei lá atrás, mas eu acho importante aqui a gente colocar isso também. Porque hoje, né, com o Instagram, redes sociais, o próprio nome, né, desse tipo de conteúdo, né, essas influencers que a gente segue no Instagram, esses influencers, né, não só mulheres, homens também, enfim, pessoas que se colocam ali produzindo conteúdo para serem seguidas por outras pessoas, né, reflita sobre isso. Quando você aperta o seguir lá, eu faço muito essa analogia, com quase que a gente se colocasse sendo discípulo daquela pessoa, né? Quando a gente se coloca ali para seguir aquela pessoa, o que aquela pessoa fala, os conteúdos daquela pessoa, porque a gente vai acabar sendo influenciado por ela a partir do momento em que a gente decide segui-la. Então hoje, mais do que nunca, é muito importante que a gente vigie as nossas influências, né? E aí muita gente não se atém a isso, não para perceber isso, né? Às vezes fica muito apegado às influências físicas mesmo que a gente tem, né? Das nossas companhias físicas, das pessoas que estão ali convivendo com a gente no dia a dia, presencialmente mesmo, né? E a gente só se apega a isso e esquece de vigiar principalmente quem a gente tem deixado influenciar a nossa vida através das redes sociais, através de outros canais que não só o presencial, né? E aí, muitas vezes, a gente, no nosso ciclo social de presença ali, são poucas pessoas, são realmente só as pessoas, né? Nossa família, as pessoas que a gente ama, enfim. Mas na nossa rede social, a hora que a gente abre as redes sociais, os nossos celulares, né? Enfim, a gente tá se deixando ser influenciado por pessoas que não têm os princípios bíblicos, que não tem temor ao Senhor. E então a gente se vê perdido, né? E não só, eu falo muito isso, assim, não só as próprias redes sociais, as pessoas que a gente segue nelas, né? Mas os conteúdos que a gente consome. E aí, quando eu falo de conteúdos que a gente consome, eu falo também de televisão, né? Vídeos no YouTube, enfim, filmes que a gente assiste, músicas que a gente ouve, né, são meios de influência. Então eu comecei a filtrar um pouco mais desses conteúdos e buscar, né, ver coisas, assistir coisas, ouvir coisas que me aproximam de Deus, principalmente, né, e não me afastam dele. Então tome este cuidado, né? O livro, esse capítulo tá chamando a gente principalmente a tomar cuidado com as nossas más influências. E aí preste atenção nessas influências que vêm de todos os lados, de todas as formas. Não só na presença física e de quem tá andando do seu lado, não. Tá? Então se atente a isso, dê uma filtrada aí, se possível, e busque mudar mesmo a partir de hoje.
o seu modo mesmo aí, o que você está permitindo que entre na sua vida. E a terceira coisa que a gente tira desse capítulo é que Deus continua clamando, né? Deus deseja, eu comecei o vídeo falando sobre isso, Deus deseja nos tornar pessoas sábias. Deus tem esse desejo, Ele quer que nós sejamos pessoas sábias, né? Direcionadas na palavra dEle. Então Ele tá clamando, Ele tá te chamando. É só você buscá-lo, Ele tá ali escancarado, de braços abertos, né? Pra te ensinar, pra te dar sabedoria mesmo, de graça, igual Ele fez com Salomão. Basta você pedir, basta você se colocar debaixo da vontade dEle, temer a Ele. E aí, o quarto ensinamento que eu achei muito interessante a gente tirar desse capítulo é que não basta a gente ouvir, né? É necessário a gente colocar em prática aquilo que a gente extrai da palavra, né? Porque não adianta nada eu ficar lendo a Bíblia aqui como se fosse um livro qualquer, né? Eu tô lendo a Bíblia aqui, até entendi quem que foi Salomão, entendi aqui o que ele tá querendo dizer com isso tudo, mas eu não coloco em prática, né? Eu saio daqui e vou viver meu dia sem mentalizar aquilo que eu li, sem tentar trazer aquilo que eu li para a prática do meu dia a dia, né? Se eu não fizer isso, de nada adianta. Eu preciso não só ouvir, mas colocar em prática aquilo que Deus tá me chamando ali a viver, né? Então hoje, que com esse vídeo a gente saia daqui em mente, né, principalmente, que sabedoria não é, nem nunca foi, saber muito, mas viver de forma que agrade a Deus. Em Tiago 1, versículo 5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Veja bem, a todos dá liberalmente. Deus dá, é de graça, né? Deus está clamando, está te chamando. Não hesite em buscar mais do Senhor, né? Não hesite em buscar mais da palavra de Deus. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no meu canal, curta, comente, deixa aqui um comentário para eu saber o que você tem achado, o que você gostaria de ouvir aqui. E assim como eu sempre falo, que a luz da palavra te encontre aonde você estiver e transforme o seu coração todos os dias. Um beijo e até o próximo estudo.